Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já tem um tempinho que eu não posto vídeo, tá uma correria danada. Bom, o vídeo de hoje a gente vai fazer uma capinha para caderneta de vacinação. E essa capinha ela pode também ser adaptada para capa de agenda, capa de caderno. É só medir a agenda, medir o caderno direitinho que dá certo, tá? É mais ou menos o mesmo esquema. Quando vocês forem medir o que vocês querem fazer a capa, a dica é sempre medir o caderno ou a capa ou a agenda ou a bíblia que for fazer, medir com ela fechada, tá? Então pega a fita e passa de uma ponta da capa até a outra ponta com ela fechada, para saber direitinho a largura que ela vai ficar. E o ideal é deixar sempre passando 1,5 centímetro, mais ou menos, a 2 centímetros, tá? A capa que eu vou mostrar é própria para cartão de vacinação, né, de criança. Muita gente procura, vende-se bastante, é uma ótima opção para venda. Ah, gente, o plano de corte, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que vai direcionar para o blog, vai estar postado lá no blog, o plano de corte. Eu não vou estar falando medidas no vídeo, porque vai estar tudo lá, tá? Então, é só clicar que te leva para o blog, se alguém não conseguir me avisa, e lá vai estar tudo direitinho, as medidas, como que tem que cortar, tá? E eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, porque eu sempre respondo os comentários de vocês o mais rápido que eu posso. Eu espero que vocês gostem, que vocês entendam e vamos ao vídeo então? Nós vamos começar cortando os moldes. Então, eu vou começar pela capa da parte da frente. Eu cortei duas partes, né? Cortei uma manta, as medidas vão estar no molde. Então, eu cortei uma manta um pouco maior que está no molde, cortei uma parte, que é a parte de cima, e uma parte de baixo, no sentido do comprimento. Mas essa parte vocês vão cortar do jeito que vocês quiserem, porque vai ser conforme vocês quiserem. Pode ser metade de um tecido, metade do outro, compor os tecidos, pôr no meio uma outra faixinha, só que eu decidi fazer assim, por duas faixas no comprimento. A de cima eu cortei 10 centímetros e a de baixo eu cortei 15 centímetros e meio, porque vai passar meio centímetro em cima uma da outra. E aí eu vou passar elas para ela ficar aderida à manta. Essa manta é aquela que tem uma colinha de um lado. Então eu vou passar. E lá no molde, gente, tá uma medida que é a medida que vai ficar depois de pronto. Então, eu sempre corto um pouquinho a mais pra gente não correr o risco de ficar menor. Depois, a gente refila e deixa no tamanho certo, tá? Então, a gente vai alfinetar para poder também ficar bem firminho, né? Não sair fora. E aí, depois que a gente alfinetar, nós vamos na máquina e vamos passar uma costura. Eu gosto de fazer assim, passo em volta de toda ela para depois eu quiltar. E o quilt, gente, é do jeito que vocês quiserem. Pode ser reto, quadradinho, do jeito que vocês quiserem. Eu gosto de usar a régua como uma medida. Então, eu passo uma costura em volta, vou com a régua e vou costurando com o pezinho da máquina apoiado na lateral da régua e fazendo a costura reta, que eu acho que adianta mais. Mas se você quiser, pode riscar também. Então, vira a manta e faz os riscos do jeito que quiser que seja, ou reto ou na diagonal, né? Marca onde vai passar a costura e depois vai na máquina e costura em cima desses riscos. Para quem não tem tanta facilidade em costurar sem ter uma medida. Fazem toda a manta, né?
E aí, depois de pronto, a gente vou levar para a máquina e vou fazer o meu quilt. Meu quilt está pronto. E aí, eu vou refilar. Eu vou cortar as partes que estão sobrando, como eu falei, deixando na medida que está no molde, tá? Sempre corta um pouquinho a mais e depois refila, para não correr o risco de sair pequeno. Então, depois de pronto, a gente vai pôr uma fita no meio ali, entre os dois tecidos, um passa-fita. Pode ser uma fitinha, pode ser um passa-fita, pode ser o que vocês acharem que fica mais bonitinho, tá? Eu gosto de sempre pôr o passa-fita já com a fitinha, mas quem quiser costurar o passa-fita e depois passar a fitinha também não tem problema. E aí é só costurar uma costurinha em cima e outra embaixo, em cima do passa-fita, na parte branca, em cima da fitinha. Minha capa, a parte da frente já tá pronta. E aí depois eu só vou bordar o que eu quero ali na frente. Então a gente vai para a parte de dentro da capa. Eu já tô com os moldes cortados, né? A parte do forro, que é essa maior, e a parte da aba onde vai entrar a capa, né, nas laterais. Essa parte pode cortar a medida certinha, porque ela não corre de encolher, né? A gente não vai costurar na manta. E a gente vai costurar um viés na lateral da aba. Esse viés meu já é pronto, tá, gente? Então, ele já vem com as dobrinhas. A gente vai costurar dos dois lados esse viés. Eu gosto de fazer o seguinte, eu pego o lado esquerdo, abro a beiradinha do viés e costuro em cima da dobrinha, tá? Mas se vocês quiserem, podem pôr um viés, fazer um viés, cortar a tirinha e fazer do jeito que vocês acharem que fica bonitinho, é opcional de cada um. Inclusive, eu já ensinei como prega viés, eu vou deixar na descrição e no cards aqui em cima. Então, eu vou dar um exemplo de como vai ficar. Primeiro, a gente vai passar uma costura onde eu pus o alfinete, né, na dobrinha, vai dobrar depois de costurado, essa dobrinha pra dentro, do lado direito do tecido. E eu vou jogar todo o viés pra frente, tá? Então, ele vai ficar larguinho, ele vai ficar a grossura do viés mesmo. E esse viés meu é o mais fininho. E aí, do lado de dentro, não vai ficar parecendo viés. Aí, eu vou passar em cima uma costura. Ou pode fazer o jeito tradicional, que é virar e ficar uma beiradinha de um lado, uma beiradinha do outro. Mas eu vou fazer desse jeito. E aí eu passo uma costura ou na beiradinha ou uma costura decorativa em cima, tá? Então eu vou para a máquina e vou fazer isso dos dois lados, nas duas abas, só nessa lateral. Já fiz, né, para adiantar, já vou fazendo e mostrando para vocês, editando o vídeo. Então eu já fiz, já preguei esse viés nos dois lados. E aí a gente vai para os bolsos. Eu tenho 3 tecidos, né, cortados na mesma medida que vai estar lá, que é 11 por 24,5, se eu não me engano. Então, eles estão todos na mesma medida, a gente vai fazer nos 3 uma bainha na lateral. Uso ferro, passa para ficar bem certinho.
E aí depois a gente vai passar uma costurinha na beiradinha, fazendo uma bainha nessa lateral de todos os 3 tecidinhos. Em um deles, a gente vai fazer junto com o bolsinho menor. Já vai fazer essa bainha junto com esse bolsinho menor. Ele é 11 por 14 ou 15, né? Vai estar tudo lá direitinho. Primeiro a gente vai fazer uma bainha na parte onde é a entrada do bolso, né? Que é a parte que é maior, que é de 15 centímetros. Vai fazer essa bainha, costurar na beiradinha e depois de pronto, aí a gente vai juntar com o outro bolso para fazer a bainha na lateral. Então, eu ponho um sobre o outro, eu ponho um alfinete para firmar esse bolso, depois com a bainha já pronta, tá, gente? Desse pequeno. E aí, a gente vai marcar a bainha da lateral. Então, dobra as beiradinhas igual fizemos no outro, passa, né, os 2 bolsos junto. E depois de marcado, a gente vai costurar também essa bainha da lateral. E aí, ele vai ficar assim, os 2 prontos juntos, tá? Então, vamos à máquina e eu já volto para mostrar para vocês. Bom, já costurei, já ficou tudo direitinho aqui, os bolsinhos. Essa parte vai ficar solta por enquanto, só até a gente pregar na carteira. Então, fiz as duas iguais, vou pôr uma em cima da outra. E a gente vai dobrar ao meio a de cima. E dessa forma mesmo, direito com aviso. Vamos marcar o meio. E aí, a gente vai passar uma costura na marca. Pode ser reta. Ó, já tá costuradinho. Eu fiz um ponto decorativo, mas é opcional. E os bolsos estão prontos. A gente vai costurar na parte de dentro do forro. Então, a gente vai costurar as laterais e os bolsos na parte do forro. Eu gosto de costurar separadinho para ficar bem feitinho, mas quem quiser pode posicionar os bolsos já no lugar e alfinetar e passar a costura em cima, bem na beiradinha mesmo do tecido de trás. O ideal é ficar bem certinho os bolsos, mesmo que sobre um pouquinho, depois a gente refila. Então, a gente alfineta e quem quiser pode costurar tudo junto, só posicionar no lugar certinho. Ó, a parte de trás que é importante ficar bem certinha para que é a parte que tá com o tamanho certo. Então, na lateral põe certinho e a parte de cima que sobrar a gente tira. Já costurei, né, as beiradinhas, bem na beiradinha, os meus bolsos, tá prontinho. Ó, vai ficar com bastante bolsinho, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 bolsos, né? Então, a gente vai agora refilar, tirar o excesso de tecido dos bolsos. E aí, tem que ficar com a medida do forro da capa, que é a medida que tá certinha. Nosso forro já tá pronto, aí eu vou pegar a aba do fechamento. Então, eu tenho um pedaço de manta R1 que eu comprei e um pedaço de tecido. Então, eu vou dobrar esse tecido ao meio, a medida tá lá certinha. Vou pôr em cima do pedaço da manta e vou costurar a largura de um pezinho de máquina em volta do tecido, deixando essa parte aberta.
terminei de costurar, eu vou tirar o excesso desse tecido, né, com cuidado para não cortar a costura, corta as pontinhas. E aí a gente vai virar para o lado direito. Não esquece de arrematar o início das costuras e o final, tá? Para não desmanchar. Põe o dedo entre os dois tecidos e desvira. Arruma os cantinhos, né? Bem arrumadinho. E aí a gente vai passar para ficar bem direitinho. E vamos passar uma costurinha em volta dela toda, né? Embaixo não precisa. Passei a costurinha de uns meio centímetro mais ou menos, mas pode ser na beiradinha também, tanto faz. E aí a gente vai pegar a capa da parte da frente e vamos pregar a aba nessa capa. Primeiro a gente vai dobrar essa capa ao meio pra gente ver onde que tá certinho o meio dela, né? E posicionar aquilo que a gente vai bordar. Eu não falei antes porque eu não vou mostrar como eu bordei, porque cada um pode fazer do jeito que achar melhor. Eu cortei as letras com o nome que eu vou pôr. Eu já até tenho um vídeo explicando como cortar, vou deixar aqui nos cards. E cortei um carrinho no feltro também, e a letra também no feltro, que eu vou costurar na capa, mas pode colar, se você quiser pode costurar à mão, né, fazer o ponto caseadinho, eu vou fazer na máquina. E vocês podem fazer do jeito que achar melhor. Já bordei, né, o meu nome, meu carrinho, porque tenho que fazer isso antes de pregar o forro de dentro. E aí a gente vai dobrar ao meio, no sentido da largura, a parte de trás. E vamos marcar com um piquezinho com a tesoura, que vai ser o lugar que a gente vai posicionar a aba para fechar. Então, a gente vai dobrar ao meio a aba também pra gente medir direitinho onde que vai ficar o meio de cada um, para não ficar torto. Então, posiciona e passa uma costurinha na beiradinha para firmar. Já costurei minha aba, né? E posicionei ela no local certinho. Minha parte da frente tá pronta, então eu vou pôr o forro. Então, eu quero que o bolsinho fique do lado da frente, onde tá o carrinho e o nome. Então, eu posiciono no lugar que vai ficar certinho, fechadinho, vai estar no lugar que eu quero. E jogo pra frente, avesso com direito, tá? E aí, pra ficar, quando a gente desvirar, ficar certinho. E a gente vai costurar em volta. É bom pôr alfinete, prender direitinho, posicionar, né, a parte do forro com a parte da capa, pra na hora que costurar não sair nada fora, o tecido não andar. E no meio da parte de baixo, a gente vai deixar uma abertura de 4 dedos mais ou menos, pra gente virar pro lado direito a capa. Marquei, então a gente vai começar a costurar até na marca, arrematar, né? Até na outra marca e arrematar. Largura do pezinho de máquina. Já costurei, já cortei as quinas também, pra ficar, na hora que virar, ficar direitinho. Com cuidado para não cortar onde a gente costurou, né? E a gente vai, com a abertura que ficou, virar pro lado direito. Usa uma tesoura ou algum outro tipo de coisa, um lápis, uma caneta, para arrumar os cantinhos. Se usar a tesoura, cuidado para não abrir ela lá dentro e cortar alguma coisa, tá, gente?
arruma direitinho. E aí a gente vai passar, né, bonitinho para ficar bem certinho. E essa parte da abertura a gente vai passar para dentro, né, a dobrinha, dobrando. Pra gente passar uma costurinha em volta de toda a capa para segurar e fazer o fechamento ali da abertura. Então, passa direitinho e depois a gente vai para a máquina e passar essa costurinha. Eu passo na beiradinha para prender a parte aberta. Na hora de passar pelo lado direito da capa, à frente, cuidado para não passar o ferro em cima do feltro e queimar ele, tá, gente? Ó, já passei a costurinha, minha capa tá praticamente pronta. Só falta agora a gente pôr o feltro, o velcro na aba pra gente fechar a capa. Então, meu velcro já está com as duas partezinhas coladas e a gente vai posicionar no meio, no lugar certinho da aba e vai passar cola. Eu tô usando cola quente. Quem quiser pode costurar também, mas vai ficar a marca da costura no lado direito da abinha, então põe alguma coisinha lá para tampar a costura. Eu colo um lado, espero um pouquinho, viro e colo a outra parte, com cuidado para não queimar a mão. E com cuidado para não passar nem pouca cola e nem cola demais e borrar ali o lugar, tá? E aí eu tô passando na parte de cima, que as duas partes estão coladinhas, não esquece. Não tô passando no velcro, no lugar que eu já colei, não. Tô passando na parte que tá coladinha, que vai do outro lado. Então, posicionei direitinho e vou fechar a aba para colar. Eu gosto de fazer isso para ficar no lugar certinho o colado. Aí, eu vou fazer um lacinho para dar acabamento. Eu faço dessa forma, eu posiciono o lacinho do jeito que eu quero. Aí, eu venho com um pedaço de linha, seguro com 2 dedos e passo em volta do meio do lacinho umas 3, 4 vezes, bem apertadinho. Seguro essa parte que eu passei e passo a outra que eu tava segurando. Como tá apertadinho, não sai do lugar. Aí, eu pego pelo lado avesso e dou um nozinho. Aí, eu corto as pontinhas do lacinho, né, pra ficar certinho, e passo o isqueiro pra queimar e não desfiar. E aí, é só colar no meio, posiciona ali onde eu acho o meio, né, da fitinha, da capa, da parte da frente. Posiciono o lacinho e depois é só colar. E aí, eu gosto sempre de pôr uma meia pérola ou uma pérola para dar um acabamento, mas é gosto de cada um, tá, gente? Quem não tiver, quem não quiser, não precisa pôr. Dá um pinguinho bem pequenininho de cola. Quem quiser também pode usar a cola universal para não correr o risco de descolar. É porque a minha aqui acabou. E aí, tá pronto a nossa carteirinha. Eu espero que vocês tenham gostado e compartilhe o vídeo, deixe seu like aí para ajudar o canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou estar sempre postando coisas aqui para vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.